Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o que ninguém fala em relação à reforma tributária. Reforma tributária no Brasil virou um samba de uma nota só. Só tem voz e só fala quem concorda integralmente de forma absolutamente acrítica com o texto da PEC 45. Só fala e só tem voz quem acha que a PEC 45 resolverá todos os problemas da nossa economia e retirará todos os entraves que hoje existem à frente do setor produtivo nacional. Só fala e só tem voz quem não alerta que num país de dimensões continentais com desigualdades regionais tão profundas, é impossível que uma reforma tributária tenha efeito idêntico nos 27 estados e nos mais de 5.560 municípios brasileiros. Mas essa reforma tributária não é um samba de uma nota só. Existem outras notas nesse samba, e eu quero aqui tratar de 3 dessas outras notas. A primeira nota que destoa, que desafina desse samba, é a nota do argumento de que a PEC 45 resolverá todos os problemas da complexidade do nosso atual sistema tributário, que todos nós chamamos, eu chamo também, de manicômio. Após a PEC 45, ele não será mais complexo, ele será simples. Não haverá mais contencioso tributário, judicialização. Não haverá mais cumulatividade. Não haverá mais a incidência de tributo sobre tributo. O que ninguém diz é que atravessado nesse samba tem uma transição de 10 anos. Portanto, nos próximos 10 anos, nós teremos o atual sistema que nós chamamos de manicômio com milhões de normas acrescidos, de uma mudança constitucional que traz mais de 200 alterações constitucionais, de 43 matérias reguladas por lei complementar, por uma série de decretos publicados pelo governo federal, por 27 legislações estaduais publicadas pelos estados para estabelecer as suas alíquotas do IBS e por 5.569 legislações municipais publicadas pelos municípios para estabelecer as suas alíquotas no IBS. Obviamente, com portarias, resoluções e decretos de estados e municípios regulamentando as leis aprovadas. Isso significa que nos próximos 10 anos nós teremos um verdadeiro caos tributário no Brasil e essa argumentação é absolutamente incontestável. Pode-se até dizer que o preço dela é que no 11º ano nós teremos todos os problemas resolvidos com um sistema muito mais simples. Mas nós precisamos alertar o povo brasileiro, o empreendedor brasileiro, que os próximos 10 anos serão muito difíceis, que eles terão que aumentar o seu corpo tributário, que eles terão mais obrigações acessórias por conta da convivência de 2 sistemas. Essa é a primeira atravessada no samba de uma nota só. A segunda atravessada nesse samba de uma nota só diz respeito aos impactos variados e diferentes nos estados brasileiros. Nós temos estados que só têm indústria por conta de incentivos fiscais oferecidos. E aqui eu preciso ser justo. Isso não é uma inovação do texto da PEC 45, a lei complementar já determinava, mas agora nós daremos o status constitucional à impossibilidade de concessão de qualquer benefício fiscal, salvo a Zona Franca de Manaus, a partir de 1º de janeiro de 2033. Vou repetir o que digo em todos os cantos. Salvo as indústrias de serviço público, todas as outras indústrias implantadas fora de São Paulo estão fora de São Paulo porque são incentivadas. A pergunta é:
Que mecanismos de atração nós teremos para manter a atividade industrial nos estados do Norte, Nordeste, do Centro-Oeste e do Sul, sem a possibilidade de nenhum incentivo fiscal? Mas nós teremos um fundo de desenvolvimento regional. E aqui é outra reflexão que nós precisamos fazer. Por determinação constitucional, a política tributária, ela deve ser um instrumento, quem está dizendo isso não sou eu, é a Constituição, ela deve ser um instrumento de redução de desigualdades regionais. Acontece que o critério estabelecido para a distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional fará com que um Fundo de Desenvolvimento Regional seja um instrumento de aprofundamento das desigualdades regionais, por um motivo simples. Os estados mais industrializados receberão muito mais recursos do fundo do que os menos industrializados. Se isso já era um problema no texto da Câmara, que estabelecia como critério de distribuição o critério do FPE, do Fundo de Participação dos Estados, agora foi agravado, porque será 70% pelo FPE e 30% pela população. O que fará com que São Paulo receba muito mais recursos. Leiam, do Fundo de Desenvolvimento Regional, receberá proporcionalmente muito mais recursos do que Roraima, do que Rondônia, do que o Amapá, do que o Acre, do que o Maranhão. Obviamente que isso aprofundará as desigualdades regionais. E se aprofundará as desigualdades regionais, confrontará o texto constitucional. Repito, se alguma medida não for tomada, nós teremos uma hiperconcentração da atividade industrial ainda maior em São Paulo e um vazio industrial no resto do Brasil, com os efeitos que isso acarreta para a economia e para a vida. Porque é importante a presença da indústria nos outros estados, porque ela tem maior cadeia, porque ela agrega mais valor, porque ela tem maior massa salarial. Eu fico imaginando o que vai segurar a Suzano lá em Imperatriz do Maranhão, sem os incentivos fiscais que ela recebe hoje. O que vai segurar a JBS lá em Rondônia, sem os incentivos fiscais que ela recebe hoje. Eles deixarão de produzir? Não, eles não deixarão de produzir. Mas, obviamente, eles irão deslocar sua planta industrial para um local que tenha melhor infraestrutura logística e que esteja mais perto dos portos e dos mercados consumidores. É óbvio que isso acontecerá. Isso é bom para o Brasil? Tem gente que acha que é. Tem economista que pensa que o Brasil é São Paulo, que acha que é. Mas isso efetivamente terá como consequência a criação de uma ilha de prosperidade cercada de um mar de miséria, de injustiça e de desigualdade. Por fim, quero tratar do terceiro aspecto que atravessa esse samba, que é um tema sobre o qual ninguém quer conversar, que é a alíquota de referência. A PEC 45, no seu texto original, ela não tinha zona franca, não tinha simples, não tinha nenhuma alíquota reduzida, nenhum regime diferenciado. E ela sinalizava uma alíquota neutra, ou seja, para não ganhar e nem perder receita, de 25%. Hoje nós temos zona franca, simples, uma série de alíquotas reduzidas e uma série de regimes diferenciados. O Ministério da Fazenda publicou um texto dizendo que a alíquota variaria num cenário ideal de 22% para um pior cenário a 27%. Primeiro, não vou nem discutir 22%, porque o cenário sem nada da PEC 45 pura já era 25%. Mas vamos discutir o 27%. E vamos partir de uma premissa de que o pior cenário previsto naquele documento do Ministério da Fazenda era um cenário de manutenção dos benefícios aprovados pela Câmara. O Senado não só manteve os benefícios da Câmara, como ampliou. Ampliou pouco,
mas ampliou. O próprio documento do Ministério da Fazenda condicionava a alíquota de 27% a 4 aspectos. Primeiro aspecto, a arrecadação do imposto seletivo. Segundo aspecto, a quantidade de alíquotas reduzidas. Terceiro aspecto, a arrecadação dos regimes diferenciados. E quarto aspecto, o que ela chama de hiato de conformidade. Quem disse isso não fui eu, foi o Ministério da Fazenda. Vamos lá. Arrecadação do imposto seletivo. O senador Eduardo Braga fez uma mudança sensível no texto sobre imposto seletivo no Senado, mas que tem impacto muito significativo nesse objetivo de usar o imposto seletivo como imposto arrecadatório. Ele dispôs expressamente que o imposto seletivo é regulatório. Portanto, não haverá a possibilidade de utilizar o imposto seletivo como mecanismo arrecadatório para amortecer a alíquota de referência. Ela já não será 27%. Vamos para o segundo aspecto, as alíquotas reduzidas. O Senado ampliou as alíquotas reduzidas. Ele não diminuiu a quantidade de alíquotas reduzidas. Ampliou com muito cuidado, com muita prudência, mas ampliou. Não será mais 27%. Vamos para terceiro, a arrecadação dos regimes específicos. Isso, sinceramente, eu não tenho como medir. E vamos para o quarto, o que o documento do Ministério da Fazenda chama de hiato de conformidade, que tem a ver com sonegação, elisão, inadimplência e judicialização. Mas esse documento do Ministério da Fazenda diz que o hiato de conformidade ele deve se aproximar do hiato de conformidade da Hungria. A Hungria tem o maior IVA do mundo. O hiato de conformidade no Brasil deve se aproximar do hiato de conformidade da Hungria, onde já se pratica o maior IVA do mundo. Participei de uma reunião um dia desses e um representante de uma federação da indústria disse que nos cálculos deles a alíquota ficaria entre 27,2% e 27,9%. Ouso dizer que a alíquota de referência ficará próximo, para mais ou para menos, de 30%. E ouso dizer que o debate sobre reforma tributária não pode ser concluído sem um debate mais profundo e a apresentação de estudos econométricos de qual a previsão da alíquota de referência, sob o risco de toda a sociedade brasileira, de todo o setor produtivo nacional, pular no escuro sem ter ideia de qual será a alíquota de referência. Vejam, eu não tenho dúvida de que nós precisamos revisitar o nosso sistema tributário. Não tenho dúvida de que o caminho da simplificação ele é urgente e necessário. Não tenho dúvida de que a PEC 45 acabou por impulsionar esse debate e por levar esse debate à sociedade. Agora, como cidadão, eu tenho o dever de alertar que esse não é o samba de uma nota só, que existem outras notas atravessando esse samba e que nós precisamos refletir sobre isso. Um grande abraço, se gostou do vídeo, curte aí, comenta e compartilha.